Boa noite a todos e a todas aí que nos acompanham pela revista Fórum. Hoje eu estou aqui no Maranhão, em São Luís do Maranhão, com o governador do estado, Flávio Dino, do PCdoB, e a gente vai conversar aqui, foi o que a gente combinou, aproximadamente 40 minutos, uma hora, sobre questões nacionais, mas também sobre questões locais, já que faz aproximadamente 2 anos e meio que o Flávio está aqui na missão de governar esse estado que é um dos mais pobres do Brasil. Flávio, boa noite, é um prazer estar aqui contigo e poder te entrevistar aqui ao vivo no Facebook da revista Fórum. Boa noite, um prazer falar com todos os internautas que estão nos assistindo agora, todo mundo que nos acompanha agora pelo Facebook da revista Fórum. Uma alegria receber o Renato aqui e é um prazer poder conversar com vocês sobre o Brasil, sobre o Maranhão, sobre essas questões tão inquietantes dessa conjuntura tão desafiadora que a gente enfrenta agora. Bom, Flávio, eu quero começar esse nosso papo, que é essa entrevista, te perguntando sobre esse desafio que é de governar um dos estados mais pobres do Brasil numa das crises políticas e econômicas mais profundas da história do Brasil. Sem dúvida é uma carga bastante pesada, sui generis, porque é um desafio em si mesmo já gigantesco e numa conjuntura realmente muito singular, porque nós tivemos o cruzamento, a conjunção de uma crise econômica das mais profundas da história brasileira. Talvez apenas após a grande crise de 29, no século XX, a gente tenha tido um momento tão difícil de recessão tão prolongada, desemprego em quase chegando a 14% da população, retração da arrecadação, portanto uma tendência à agudização da crise fiscal, ao mesmo tempo que nós temos essa crise profunda do sistema institucional, que não é apenas uma crise de governo ou de governabilidade, é uma crise de representação, é uma crise de legitimação do sistema, e ao mesmo tempo nós temos que garantir que o governo ande, que ele pague as suas contas e que a gente amplie serviços públicos. E graças a Deus é o que a gente tem conseguido fazer, tocar o sino e acompanhar a procissão. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente procura acompanhar, intervir na conjuntura nacional, fazer o dever de casa, que é exatamente essa missão de governar o estado. Nós temos uma situação fiscal hoje organizada, evidentemente não é ideal, porque é impossível ter uma situação fiscal ideal. Acho que no Brasil, de um modo geral... Quando você diz organizada, como você pegou o estado e como que ele se encontrou? Eu acho que os principais indicadores dessa organização é o fato de nós termos conseguido reduzir o estoque de dívidas que nós tínhamos. Dívidas de curto prazo, quando eu assumi, nós tínhamos que pagar 500, 600 milhões de reais imediatamente e tínhamos 24 milhões em caixa. Só na saúde o Maranhão devia 183 milhões de curto prazo, dívidas vencendo em janeiro de 15, mais dívida externa, enfim, uma conjuntura, portanto, inicialmente muito difícil. Hoje, de um modo geral, a gente tem as nossas obrigações em dia, as principais delas, ou seja, servidores públicos, custeio da saúde, dívida interna, dívida externa, repasse dos poderes constitucionais, tudo isso em dia e mantendo investimento. Nós temos hoje 890 obras em andamento no estado, em todas as áreas, e é isso que eu chamo de situação fiscal organizada. É uma situação que não é ideal, naturalmente, porque nós tivemos uma perda de arrecadação federal muito pronunciada, em razão exatamente da recessão, mas a gente tem conseguido fazer essas duas missões: manter o custeio, ou seja, manter a máquina funcionando, e ao mesmo tempo ampliar direitos, porque não faria sentido a gente fazer todo esse esforço de décadas da luta anti-oligárquica, anticoronelista, para, do ponto de vista do cidadão, nada mudar. Então, nosso desafio era mudar não apenas o modo de governar o Estado, que já é, obviamente, uma coisa importante, mas mudar o resultado, para que o cidadão, a cidadã do nosso Estado, sinta a diferença na ampliação do número de escolas, na ampliação de leitos hospitalares, de restaurantes populares, de unidade de acesso à cidadania, contratação de mais professores, de mais policiais, de mais viaturas, reformas do sistema penitenciário, como a gente tem conseguido fazer. E essa conjugação entre responsabilidade fiscal, no sentido estrito da palavra, e responsabilidade social, é que eu acho muito importante. Eu estou te ouvindo falar aqui e lembrando que nós estamos num dos momentos mais, depois da década de 90, lá do governo Fernando Henrique, do final do governo Collor, que tem um discurso liberal com muita força,
parece que ele está voltando a ganhar força. Aí tem aí, uma referência disso, talvez seja o prefeito João Dória lá de São Paulo, o tempo todo fala eu acho que os liberais são melhores do que aquilo lá. Mas enfim, são os nossos liberais atuais. E você está falando de Estado, né? Eu queria que você diferenciasse qual a sua política. É uma política de Estado, até porque, quer dizer, esse Estado sempre foi uma empresa familiar, de alguma forma, nos últimos 50 anos. Primeiro, é uma falácia você imaginar que existe um ciclo de investimentos privados sem investimentos públicos. Os investimentos públicos em todos os países do mundo, mesmo os países capitalistas centrais, são os impulsionadores do investimento privado. Então, o centro da nossa estratégia sempre foi manter o Estado numa situação de sanidade fiscal, assim, de saúde financeira, para impulsionar investimentos. É claro que numa escala menor do que nós precisamos e numa escala menor do que a gente desejava, mas nós temos investimentos públicos. Por quê? Porque essa é a nossa diferença desse liberalismo caricatural, né, que um certo setor da elite brasileira diz cultuar, né, e que, a meu ver, até agride o liberalismo como doutrina, né? E que diz, não, tudo é o mercado, o Estado não sabe fazer, o governo não sabe fazer, o serviço público não sabe fazer, não presta, quando na verdade todos eles, inclusive, prosperaram nos seus negócios privados, pendurados no Estado. Se não fosse o Estado, eles não seriam milionários, não seriam magnatas, colunáveis, VIPs e famosos. Então nós temos uma distinção ideológica muito clara em relação a isso, que a gente assume que para que inclusive o mercado funcione tão bem quanto o máximo que seja possível que ele funcione bem, é preciso que o Estado tenha uma posição de força, uma posição de preeminência, que tenha capacidade de investir, de impulsionar inclusive outros investimentos que dependam do setor privado. E depois nós temos uma outra distinção: quem provê direitos é o poder público, são os governos que provêem direitos. E a sociedade que a gente busca é uma sociedade em que as pessoas tenham acesso a direitos de modo tão universal e gratuito e igualitário quanto seja possível. E isso não é o mercado que faz. O mercado, ele é um instrumento de desigualação, de desigualdade. Quem disse isso? Os liberais, os verdadeiros liberais reconheciam isso. Todos os economistas liberais de verdade reconheciam que você precisava de mecanismos de correção dessas, entre aspas, imperfeições do mercado, que seria basicamente essa tendência à concentração de riqueza, e por isso exatamente que o lugar da política deve ser, segundo a visão dos liberais verdadeiros, inclusive de corrigir essa tendência, né, de monopolização, de restrição de direitos da maioria da população. Você falou de política, Flávio. Vou te chamar de Flávio, claro, a despeito do cargo. Claro. Tem uma coisa que o Jô Soares fala que eu acho que é interessante. Chamar de você e não chamar pelo cargo, chamar pelo nome, transforma as entrevistas em algo mais, digamos assim, amistoso. Não, e eu sou a favor. Uma coisa burocrática. Claro, eu sou a favor disso. E eu queria... Você falou não só na entrevista, no dia a dia. No dia a dia, até porque o cargo é passageiro. Sem dúvida. Eu queria que você dissesse, então, você falou de política, qual é a sua sensação hoje de ser político num ambiente político tão conturbado como esse, tão acirrado, tão raivoso, tão odiento, para usar a palavra. Esse é o ponto, Rovai. De fato, você tem uma escalada de viés fascista. Se tornou quase um lugar comum falar o fascismo, e alguns dizem, mas por que esse povo fala tanto em fascismo? Porque o fascismo aí está, tem que chamar o bicho pelo nome certo, né? Eu lembro do Brizola, Brizola dizia, o jacaré tem cara de jacaré, o jacaré só pode ser jacaré. É a mesma coisa. Então essa prática de desqualificação do diferente, de imposição de pontos de vista unilaterais, às vezes até com violência simbólica, moral, violência física também, o nome disso é igual ao jacaré, o nome disso é fascismo. Então, diante dessa escalada fascista, a gente vê que, como subproduto dela, existe esse sentimento antipolítica, contra os políticos, etc. O paradoxo positivo, é que aqui, na relação com a sociedade, no Estado, a gente tem uma relação boa, de um modo geral, em relação a todos os setores sociais, porque a gente mostra uma política diferente
dessa visão puramente patrimonialista, coronalista, a que o Estado havia se acostumado. Então a gente tem no plano nacional realmente um clima difícil, até hostil, eu diria, contra os políticos, contra a política, mas isso não se reproduz de modo automático aqui no Estado. Ao contrário, a gente tem um clima, no mais das vezes, positivo, de esperança, de expectativa, de cobrança, claro, natural, mas um clima assim de... Mesmo com a classe política local? A classe política local tem suas nuances, né? Então, majoritariamente, a nossa relação é muito boa. É evidente que aqueles que eram presos aos privilégios do passado, aí reclamam muito, né? Gritam todos os dias. Eu te pergunto isso porque eu tive aqui, uma das vezes que eu tive no Maranhão, foi para entrevistar o ex-governador Jackson Lago, Sim. que era do PDT, quando ele estava no processo de abertura do impeachment, acho que chegou a ser cassado pela Assembleia, depois voltou e depois ele foi afastado pelo... Não, ele acabou sendo afastado pelo TSE. Pelo TSE, no fim. Ou seja, ele viveu aqui acho que 2 anos e meio, não se lembro, recordo exatamente o tamanho do mandato, sob ataque total da família Sarney, não conseguia governar e acabou sendo afastado do cargo. Era muito comum ganhar ali no voto de um jeito, digamos, heterodoxo, ou depois se perdesse e conseguisse afastar. Você está quebrando aí, digamos, essa escrita. A gente tem, desde o início, inclusive, refletido sobre essa experiência do governo Jackson, porque eu acompanhei. E eu era deputado federal na época, e de fato houve assim uma conjuntura em que ele de algum modo ficou meio que isolado, e foi a conjuntura que o Grupo Sarney aproveitou para usar o seu poder institucional muito forte na ocasião. Hoje é um pouco menor, mas na ocasião muito forte. O Sarney presidente do Senado, etc. A própria Rosiana era senadora, para conseguir, usando essa fragilidade contingencial, para mudar o resultado das urnas. Até o Tribunal de Justiça, um desses órgãos aqui, tinha o nome do Sarney ou de algum familiar dele, não era isso? Na verdade, vários prédios tinham e depois foram sendo mudados por força de decisões judiciais. Mas esse era um tribunal, não era? Houve tribunais, Tribunal de Contas, vários absolutamente absurda. Na verdade, eram mais de 100 prédios, né? Hoje, a gente já, por decisões judiciais, do Ministério Público, recomendações do Ministério Público, foram sendo mudados. Então eles tinham um poder institucional muito forte e usaram naquela ocasião. Então a gente sempre teve muita atenção a isso, porque eles naturalmente gostariam de recompor seus privilégios. Aliás, eles vivem o tempo todo sonhando com isso, né? Porque eles tinham aqui o Palácio dos Leões, onde nós estamos, quase como extensão da sua casa, em todos os sentidos, né? Das suas casas. E fora contratos, empregos para a família inteira, para os parentes, essas coisas. Então eles sentem naturalmente saudade disso tudo. E ao sentir, eles têm essa hostilidade diária, mas exatamente por conta dessa experiência do governo do Dr. Jackson Lago, nós sempre procuramos manter uma conexão muito direta com a sociedade, mostrando de modo muito franco aquilo que a gente tem conseguido fazer, usando as minhas presenças pessoais, a internet. Eu acompanho muito a internet eu mesmo, etc. Eu mesmo alimento minhas redes sociais e com isso manter uma conexão muito direta com a sociedade para evitar esse isolamento, para que eles não possam impor de novo essa contra-utopia, que é eles voltarem ao poder. Tem muita gente aqui já se manifestando aqui na internet, tem gente até lançando você a 2018 aqui, presidente da República, viu, Flávio? Você tem fãs pelo Brasil, Elis Cabral de Carvalho, Dino 2018. Mas Dino 2018 é uma boa tese. Mas de ser para governador. E falar nisso, Dino, e falar de presidente da República, eleições e tal, você viveu como um ator político de forma muito presente o impeachment da presidenta Dilma. Né? E ali deve ter vivenciado e assistido os bastidores daquele golpe. Eu queria que você me falasse um pouco disso depois de um ano, depois da maturação desse processo. Eu faço uma autocrítica muito clara sobre esse processo. De fato, eu errei a minha avaliação, porque o que veio depois do impeachment
foi pior do que eu imaginava. Esse foi o erro de avaliação que eu cometi, porque eu falava um pouco das dificuldades que o impeachment traria para o país na época, e isso infelizmente se confirmou de um modo ainda mais agudo do que eu e outros tantos apontávamos. De dilaceramento das instituições do Estado, de quebra da normalidade democrática, de uma anomia, de uma ausência de regra do jogo que isso conduziria, que está se manifestando agora de modo muito nítido, até na fissura desse pacto de elites que levou ao impeachment, mostra esse quadro de anomia, de acefalia, o quadro social, como nós dizíamos, sofreria retrocessos como de fato sofreu. Então realmente o Brasil caminhou para trás com o impeachment, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista político e jurídico também. Acho um retrocesso. E você está sofrendo os impactos disso também aqui no Maranhão, né? Porque você, como era da base da Dilma, imagino que deve estar sendo retalhado de alguma forma. Hoje a gente não consegue identificar, porque o nível de desorganização institucional do país é tão grande que, se você me perguntar sinceramente, existe alguma retaliação? Eu te diria não, porque não há propriamente um funcionamento normal do país, né, na relação com o governo federal. É uma relação hoje que eu diria assim, cotidiana, próxima de zero, porque não há razão para ela se estabelecer, além da continuação daquilo que existia. Realmente um quadro muito difícil, muita paralisia do governo federal, de um modo geral. E nós lamentamos isso. Isso é ruim para o país, é ruim para o nosso Estado. E agora o desafio é como, diante desses tantos retrocessos que nós sofremos, como a gente olha para frente. Acho que sofremos essa derrota política. Acho que, repito, não foi uma derrota política apenas de um campo ideológico. Acho que foi uma derrota política, jurídica e social para o Brasil, de um modo geral. E a gente tem que encontrar um jeito de sair dessa encruzilhada, nesse beco sem saída que o Brasil... Essa é uma pergunta que nos toca todo mundo. Como sair dessa encruzilhada? Eu acho que nós temos que percorrer as contradições fundamentais que estão na conjuntura. Primeiro, soberania popular versus consenso das elites. A gente tem que afirmar o valor da soberania popular o tempo inteiro. Por isso que eu acho que a bandeira das diretas já é uma bandeira correta, independentemente dessas análises muito pragmáticas, que às vezes o pragmatismo ele mata a boa política. Quando você é excessivamente pragmático, você deixa de defender a tese correta em nome do suposto pragmatismo, e isso é um erro. Às vezes o mais pragmático diz assim, mas direta já, agora não dá certo. Não é isso que está em questão. O que está em questão é você afirmar, em primeiro lugar, o valor da soberania popular, que foi desrespeitado por um processo inconstitucional de impeachment e que pode ser restaurado pela tese das diretas já. Em segundo lugar, a contradição mais direitos, menos direitos. A gente tem que ter uma agenda reativa em relação às reformas regressivas, tipo a reforma previdenciária e trabalhista, mas uma agenda afirmativa em relação a novos direitos. Por exemplo, a bandeira da educação, acho que nós temos que abraçá-la com muita força. A bandeira da produção, eu hoje centro a minha análise em torno de 3 âmbitos, como eu chamo, nação, educação, produção. Eu acho que essa é a base de uma recomposição programática do nosso campo político, que não seja apenas reativa, né? A gente apresentar para a nação, para o país, um discurso fundado nesse tripé: nação, educação, produção, como saída para o coesionamento da sociedade e mobilização da sociedade. E aí, claro que cada tópico desse tem vários desdobramentos. E falando em educação, eu vou te deixar desenvolver um pouco mais depois sobre essa questão no Brasil, mas aqui parece que desde maio o Maranhão paga o salário mais alto de professores do Estado, é isso mesmo? Nós temos muitos erros. Como você conseguiu chegar nisso? A gente tem muitos erros. Todas as pessoas falam que vão quebrar o Estado se aumentar o salário de professores. Eu lembro do piso, quando acho que foi o Aloysio Mercadante que teve problema com muitos governadores de Estado. A gente paga bem mais do que o piso aqui. Hoje a gente tem um inicial para professor 40 horas de R$ 5.340. E o piso é 2.200, 2.300, alguma coisa assim. Então a gente está muito acima. Você tem que mandar uma aula para o governador Geraldo Alckmin, porque pelo jeito os professores, a gente tem um número grande de professor aqui. E esse é o inicial, né? Porque tem gratificação de
Eu fui numa escola hoje, eu não lembro o nome, Sintra, onde o diretor é doutor e todos os professores são mestres. Eu fiquei de cara. A gente tem uma gratificação de titulação que estimula isso, e a gente tem pago regularmente progressões, gratificações, direitos de modo geral. Eu sempre converso muito com os professores, eu sou professor há 23 anos da Universidade Federal. E sempre eu debato muito francamente com eles, que dizem, o professor tem que ganhar mais. Claro que tem, claro que eu não estou feliz com esse salário. Mas eu sempre digo, agora vamos comparar com a realidade econômica do Estado, com os outros estados. Hoje nós pagamos o inicial e também, claro, o final, o melhor salário entre os estados do país. Por quê? Porque a gente tem que ter coerência no discurso. Se eu falo tanto de educação, a gente tem um conjunto de programas educacionais que vão desde os menininhos da educação infantil, que é a atribuição dos municípios, mas que a gente paga a Bolsa Escola, que a gente faz formação dos professores, que a gente constrói escola para substituir as escolas de taipa, barro, palha, como escola mais digna, tem, né? Programa Escola Digna, e a gente tem os programas de reforma das escolas de ensino médio, que a gente já reformou metade mais ou menos, ainda tem a outra metade para reformar, a valorização dos professores, programa Cidadão do Mundo, que a gente já tem nesse momento mais de 100. Numa das escolas, uma das garotas estava indo para a China. Tem vários programas, eles vão para a Europa, na América do Sul, Canadá, Estados Unidos, enfim, e também nós temos aluno nosso na Índia, tem aluno nosso indo para a China, enfim, que são esses programas de intercâmbio que nós estamos viabilizando para os alunos de escolas públicas. Então, nós dobramos o número. Do Estado. Basicamente recursos do Estado e a operação de crédito com BNDES, né? Essencialmente. Tem um pouco FNDE, que é importante, tem recursos do FDE, que é do PAR. Então tem uma cesta de recursos. Qual é a novidade, Vavai? É exatamente a gente priorizar que essa cesta de recursos vá para aí. Ser dirigida para a educação. Então a gente está conseguindo elevar o IDEB, vamos conseguir elevar mais ainda esse ano. A gente dobrou o número de bolsas de pós-graduação aqui no estado, porque nós temos um índice ainda muito baixo de mestres e doutores, então nós dobramos o número de bolsas para mestres e doutores, formação de mestres e doutores. Então a gente tem, da educação infantil à pós-graduação, a gente tem indicadores positivos, e acho que isso coesiona muito a sociedade, porque dá uma perspectiva de você estar caminhando na direção correta, mesmo que os resultados não sejam tão imediatistas. Como, por exemplo, você transformar isso em consumo. A nossa sociedade ideal não é uma sociedade de consumidores, de produtos duráveis ou não duráveis. A sociedade que a gente busca é uma sociedade de homens e mulheres livres. E para ter esse nível de emancipação, precisam ter patamares superiores de formação educacional, cultural, e portanto, essa é a nossa perspectiva principal. E não o imediatismo de dizer, a pessoa tal não comprando carro. É claro que é bom todo mundo comprar carro, mas não é esse o nosso foco, não pode ser. E aí você está falando, eu estou lembrando o seguinte, os governos Lula e Dilma foram muito criticados por uma parte da esquerda exatamente por isso, né? Porque em algum sentido, quer dizer, apostaram muito no desenvolvimento do país e no crescimento econômico a partir também do consumo. Você acha que faltou isso, Flávio? Faltou. Acho que talvez não tenha dado tempo, não sei, porque é preciso... Mas você com 2 anos e meio está conseguindo, quer dizer... Eu acho que a presidenta Dilma, claro, e eu fui a um evento do PT anteontem, e apresentei essa formulação. Eu acho que a presidenta Dilma até percebeu isso quando lançou o slogan Pátria Educadora. Eu acho que ela tinha percebido essa lacuna, eu tenho a impressão, de conversei com ela. Já naquele momento você começava a discutir isso? Eu acho que sim, exatamente. Por um momento isso ficou... E acho que ficou. Aí sim, nos anos de bonança... Houve o deslumbramento. Nos anos de... certo. Exatamente. Nos anos de bonança, era muito esse discurso do carro, da moto, E como eu estou dizendo, são indicadores bons, eu não acho isso ruim, gera emprego, mas não pode ser só isso, porque isso, os fatos mostraram, não é suficiente para transformar a sociedade, porque você não consegue com isso dar sustentabilidade a um processo de coesionamento de um novo projeto social e que esteja para valer engajado como casamento, da história do amor e na alegria e na tristeza, né? O que a gente viu que essa base social da nova classe média, da classe C, etc.,
ela acabou se revelando muito frágil. A classe operária que virou classe média, de repente. Muito frágil para você sustentar um projeto de mudanças, porque essa própria classe C, com razão, diga-se de passagem, a culpa não é dela, obviamente, passa a desejar outras coisas, porque não basta o cara ter o DVD e estar andando de moto. Ele quer ter uma boa escola, quer que o filho tenha uma boa escola, ele quer que a universidade que ele tenha seja boa, que na porta da casa dele tenha asfalto, que o transporte público funcione, que o ônibus não seja superlotado, que ele não fique 3 horas por dia pendurado no ônibus, ou no metrô, no trem. Então, esse tipo de demanda por serviços públicos e por direitos é que nós da esquerda de modo geral, porque é preciso fazer uma crítica e uma autocrítica que envolva todos, para a gente não ficar num discurso da culpa de A ou B ou C, né? Acabamos perdendo um pouco essa dimensão nos anos da bonança, né? E aí a gente perdeu um pouco, acho, essa oportunidade de... E aí veio 2013 com aquela força que aí criou uma conjuntura e que já não era mais possível, porque você não tinha correlação de forças política, e você também não tinha fonte de financiamento naquele instante, né, por conta da crise fiscal e a dificuldade de você manobrar novas fontes de financiamento, porque quando você tinha uma correlação de força mais favorável, você tinha que ter expandido a justiça fiscal no Brasil, e não houve isso. Lucros e dividendos estão isentos desde 95. Nós fomos apresentar esse debate, nós, porque eu me incluo, em 2014, 2015, praticamente, que esse debate surgiu. Já numa conjuntura, 2015, 2016, uma conjuntura muito difícil. Tributação de heranças, mostrar como isso são mecanismos de justiça fiscal que legitimam, inclusive, o pagamento de outros impostos. Porque quanto mais justiça tributária há, mais os contribuintes têm aderência ao seu dever de pagar imposto. Ora, se você percebe que você se mata de trabalhar, você é assalariado, acha que não está tendo retorno, por hipótese, tem o desconto em folha, e o banqueiro, o grande capitalista, as rendas do capital de um modo geral, ou os grandes herdeiros, etc., não estão recebendo o tratamento tributário adequado, é claro que você se insurge contra isso, né? Alguém ligou aqui, ao vivo é assim, mas vamos lá. Claro. Ô Flávio, você disputou eleições aqui sem o apoio do ex-presidente Lula, né? Tanto em 2010 contra o 14. E de alguma forma isso não te afastou politicamente dele. Vocês acabam... como é que ficou? Porque eu distingo muito claramente, Rovai, o que é a ação política geral, na qual, obviamente, eu discordo dessas posições. E digo mais, eu acho que em 2010 você ganharia a eleição se ele tivesse te apoiado. São aqueles cirros da história, né? Faltou muito pouco. Faltou muito pouco para ter o segundo turno, e no segundo turno, provavelmente, usando as pesquisas mostravam, a gente teria tido um resultado melhor, e eu lamento que isso tenha ocorrido. Mas como eu te disse, eu distingo essas ações políticas, com as quais obviamente eu não concordo, da minha visão ideológica que eu tenho do mundo, do Brasil, que faz com que eu nunca tenha rompido, mesmo o PT jamais tendo me apoiado aqui, nem 10, nem 14. Aliás, já aprovou numa convenção aqui. E houve convenção, etc. Mas eu digo, os petistas sempre me apoiaram, né? Desculpe, tanto nacionalmente quanto aqui, a gente sempre teve a maioria da base social, meio dos militantes do PT. Eu lamento isso, mas como quase tudo na vida, isso que é negativo, foi negativo, acaba tendo um efeito positivo. Porque hoje, quando eu analiso a situação do país, eu sempre digo, olha, eu tenho muita autoridade para falar, porque ninguém pode dizer que eu sou lulista, aquele lulista de carteirinha. Ganhei o governo Não, eu tenho uma isenção, porque nós ganhamos aqui com outra conjuntura. Quando eu digo, por exemplo, que é um absurdo o processo essa sequência de processos judiciais contra o presidente Lula, eu ia te perguntar ninguém pode dizer, não, porque ele é lulista, porque o Lula apoia o governo. Não, é uma análise jurídica, técnica, né, até o presente momento. De alguém que foi juiz, um dos juízes mais jovens do Brasil, ou mais jovem. E fui juiz por 12 anos. 12 anos. Então não foi assim, não foi um hiato, né? Foi uma carreira que eu fiz na magistratura federal. E de tudo que eu olho, tudo que eu vejo, são narrativas, são presunções, são convicções,
como se algumas diz. engraçadas. Eu tenho uma conta no exterior, ela está no meu nome, mas ela é do Lula. Eu tenho outra conta, ela está no meu nome também, mas ela é da Dilma. Vai, tu vê a situação dos imóveis. Tu imagina o seguinte: se alguém resolvesse ocupar o famoso triplex, e o presidente Lula resolvesse entrar com uma ação de reintegração de posse, ele conseguiria reverter? Claro que não. Se ele resolvesse ir num banco com a escritura lá, dizer, olha, eu tenho um triplex, eu estou oferecendo em garantia, ninguém ia aceitar. Então como é que juridicamente você diz, mas era um favor que ia ser feito? Se iria ser, não se consumou, e a gente aprende nas primeiras cadeiras de direito penal na faculdade que a cogitação não é punível, a não ser daquele filme Minority Report, lembra do pré-crime? É um desses filmes hollywoodianos, do Minority Report, é um filme hollywoodiano que era com, acho que Tom Cruise. E aí se punia a cogitação, porque tinha um mecanismo. Você pensava e o Big Brother total. E a polícia já chegava, né? Que era o pré-crime, a polícia já chegava na cogitação, né? Como a gente aprende direito penal. A cogitação, porque por uma razão simples, prática, né? Assim, duas. Você pode desistir, né? E depois o seguinte, se fosse pela cogitação, muita gente ia ser presa. Gente que a gente convive todo dia, né? Que você pensa ali. E depois, como é que você prova a cogitação? Como é que você prova a intenção? Não prova, né? Você constrói uma narrativa, uma peça ficcional, até um conto, um romance. Essa coisa da sociedade dos bandidos, né? Eu lembro, eu costumo comparar muito com o Alienista do Machado de Assis. Você vai, todo mundo se torna bandido, um belo dia, talvez Simão Bacamarte aqui atual vai ter que ir ele para cadeia. Fala, não, e aí você diz assim, porque você cria parâmetros metafísicos de uma moralidade inexistente e a partir daí você começa a criar um monte de coisa. É o mesmo raciocínio vale para a história do sítio. O sítio era do amigo, não, mas era não sei o quê, porque fez a reforma. Sim, mas tudo isso está na fase da cogitação, que você não tem um incremento patrimonial concreto. Tá aqui, o dinheiro saiu daqui para cá, o sítio estava aqui. Diferente de outras situações, que você tem a conta, que a conta está aqui, você tem a mala do dinheiro, está aqui a mala do dinheiro, está aqui, é bem diferente. E isso é uma reflexão que vale, que é isso que a gente não pode perder de vista. Isso não vale apenas para o Lula. É importante entender que essa é uma conquista civilizacional, porque hoje você já tem um coeficiente gigantesco de injustiças, de um monte de gente que é punido na prática pela polícia, às vezes, por poderes de fato existentes, sem que haja o processo adequado. Ora, se você pega um ex-presidente da República e também submete a essa lógica, significa instituir na sociedade o vale tudo. Então eu não gosto, é o direito penal do inimigo. Eu não gosto do Rovaio, então eu vou inventar um pré-crime para ele. E aí cria essas narrativas que não tem congruência lógica, né, do ponto de vista mesmo assim, filosófico, né? Premissa maior, premissa menor, o silogismo aristotélico, que supostamente seria feito por todo juiz, né? Premissa maior, premissa menor, conclusão, não fecha. Isso em direito penal, que é mais absurdo ainda, porque o direito penal ele tem uma presunção, que tem uma razão de ser, que é a presunção a favor da liberdade. Isso é uma construção secular, tem uma razão de ser filosófica, de legitimação e de proteção do indivíduo, legitimação de uma esfera de direitos, e de proteção do indivíduo contra abuso do Estado. Então tem uma construção liberal, novamente, sim. Do liberalismo político e jurídico clássico, de séculos, que você não pode romper por uma contingência política, porque eu não quero que um A, B ou C dispute uma eleição. Que história é essa? Isso é um absurdo, isso é vergonhoso. Então você expor esse ponto de vista é muito maior do que defender os direitos políticos do presidente Lula, por mais que os direitos políticos do presidente Lula sejam importantes, eu estou dizendo que não são, mas eu quero dizer até que eles são pequenos, perto do debate real, do risco que isso representa para todo mundo e para o coesionamento da sociedade e do próprio jogo político. O jogo político eu aprendi, eu fui no Congresso, a gente tinha lá umas regras que você cumpria entre direita e esquerda, entre governo e oposição, regras
que permitiu a funcionalidade. Foram sendo quebradas desde com o assumindo, acho que isso foi se degenerando. E isso, você quebra a funcionalidade da instituição. Vota de novo, vota outra vez, agora ganhei. E tudo pode acontecer, ninguém sabe quem pode, quem vota, quem não vota, que hora vem o parecer, que hora vem a pauta, e os acordos são feitos, não são cumpridos, um grava o outro, e aí se eu vou para uma reunião, um grava o outro. Você destrói a própria funcionalidade da instituição. E qual a origem disso? Está exatamente de você fazer um discurso, novamente, fascista, de que os fins justificam os meios. É o mesmo discurso da doutrina da segurança nacional. Em nome da segurança nacional, vamos punir os inimigos internos. O bem maior do país está em jogo. Então, legitima a tortura. É o discurso da Santa Inquisição. Em nome da pureza, da fé, vamos punir os hereges, independentemente do processo. Isso é muito grave. É por isso que eu tenho tido assim, muita ênfase nesse debate, desde o processo de impeachment e agora também, para além do meu papel político ideológico. Eu vou te fazer uma pergunta então. É uma convicção jurídica, isso que eu quero dizer, que além isso, uma das coisas que é boa de eu estar governando o Estado hoje é que eu não estou precisando dar aula de direito constitucional para os meninos. Porque eu não sabia. Perdido, né? Não, ia ser muito difícil explicar certas coisas, os meninos não iam entender, as meninas, meus alunos não iam entender. Como é que eu ia explicar certas coisas, mesmo de direito processual, determinadas condutas processuais que não tem cabimento, que não tem pé nem cabeça, coisa que eu nunca vi na vida, coisa que nunca aconteceu, assim, pelo menos de quando eu acompanho isso há 20 e poucos anos, e que está acontecendo agora como se fosse assim, um pouco o cenário do Eichmann em Jerusalém, né? Daquela história da Hannah Arendt, da banalidade do mal, que ela critica o Eichmann exatamente nesse aspecto, né? De um modo como ele se tornou um burocrata, da rotinização da morte, né? dos judeus e tudo. Isso vai criando uma espécie de uma esfera da banalidade do mal. Isso é o risco, é o perigo, é isso que eu quero dizer. Eu queria te perguntar uma coisa, para não ficar só no caso do Lula, eu queria que você analisasse esse caso do Aécio do Temer. Como é que a operação em si? O Nassif escreveu um texto esses dias falando lá, inclusive, da saída de um procurador, um dia antes da gravação do Temer, né, pelo Joesley da JBS. Essas relações entre partes do setor judiciário, da procuradoria, enfim, que depois saem, vão atuar como advogado, o primo, o irmão de um, o tio do outro, que está no escritório. Isso tudo não está te parecendo muito grave do ponto de vista... Porque vai ficando, como você adota uma posição em que você absolutiza supostos parâmetros morais, acaba caindo nesse tipo de armadilha. A armadilha que eu digo prática, né? Porque você vai vendo que na própria ação de quem está investigando, de quem está apurando, etc., vão se criando fissuras, incoerências, digamos assim. Como essa, por exemplo, de uma pessoa estar aqui hoje e amanhã estar do outro lado, no dia seguinte, levando um acervo de informações. E isso vai ficando esquisito, né? Vai ficando estranho. E acho que esse é um sinal de alerta, inclusive para aqueles que, como eu, acham que a Operação Lava Jato tem muitos acertos. Sim. E é reveladora de uma certa... Claro. Submundo da política. Eu costumo dizer que 80% das decisões que a Operação Lava Jato tem tomado, pelos seus vários magistrados, eu teria tomado também. Só tomaria de outro modo, né? De modo não permitindo a partidarização, a politização disso. Mas, tecnicamente, ali nos autos, são decisões corretas. Tem 20% que eu não adotaria jamais. Agora, o que ocorre? Mesmo estes que, como eu, acham que a Operação Lava Jato tem frutos positivos para o país, devem, não é apenas uma possibilidade, uma faculdade, é um dever colocar que você não pode canonizar e santificar nenhuma instituição humana, porque isso é o caminho da satanização. Porque da hora que você disser que qualquer instituição humana é perfeita, você está transformando Deus em diabo.
ao mesmo tempo você está transformando uma coisa boa numa coisa ruim, mesmo do ponto de vista religioso, porque eu sei que tem pessoas que participam dessas operações, que tem uma visão muito religiosa. Eu sou católico, apostólico romano, então é também nessa perspectiva teológica, até nesta, se você disser, não, nós somos perfeitos, maravilhosos, excepcionais, e quem nos critica é porque é a favor da corrupção, isso na verdade é um pecado, do ponto de vista teológico, religioso até. E é isso que a gente está verificando, porque qualquer tipo de crítica, não, porque a Operação Lava Jato vai acabar. Eu não sabia que ela era tão frágil que qualquer crítica, ou qualquer atitude, qualquer projeto de lei... Que conversa é essa? Não, e outra, se não aprovar as 10 medidas do jeito que está... vai acabar tudo. Então, como é que é um negócio desse? E é exatamente essa ideologia, assim, que tem uma matriz fascista, infelizmente, né? Volto ao uso exato do termo, né? Porque tem que ser usado, é que acaba criando uma crise de legitimidade, um questionamento crescente sobre os próprios resultados da operação. Mas você não acha que durante muito tempo, agora parece que está... algumas pessoas sendo da toca, mas o advogado, juristas, promotores, tal, se submergiram, até ministros do Supremo. Eu acho que parece não havia, que tinha medo de eu acho, enfrentar. que não havia assim, uma compreensão. Acho que isso ficou mais nítido a partir dos eventos do impeachment. Eu acho que ali ficou nítida uma vertente de meio salvacionista, messiânica, de um populismo judiciário que ele conduz à ilegitimidade do judiciário, porque o judiciário só se legitima materialmente na medida que ele seja o mais imparcial quanto possível. Acho que houve essa exacerbação exatamente no processo do impeachment e algumas decisões que foram se mostrando desastrosas, como as condições coercitivas, inclusive do ex-presidente Lula, a revelação, quebra de sigilo de gravações ao arrepio da lei, porque você não pode fazer uma investigação ignorando o que a lei manda. A lei eu só cumpro quando ela me convém. O agente público é o primeiro que tem que zelar pelo cumprimento da lei. Então acho que essa compreensão desses efeitos negativos ou dessas práticas negativas que restringe a própria exercício, por exemplo, da advocacia. Eu acho que demorou um certo tempo para a ficha cair, dizendo de outro modo. E acho que hoje caiu e acho que isso é bom, repito, para o combate à corrupção. Sim. Não se trata de dizer que a Operação Lava Jato, o combate à corrupção tem que parar. Não, acho que uma série de coisas gravíssimas, inclusive, foram reveladas, mostradas numa dimensão que eu particularmente não tinha ciência, não tinha noção do nível de promiscuidade, de contratos, etc. E acho que isso é um bom serviço ao país. Agora, na hora que você transforma isso num partido político, na prática, e você transforma isso num instrumento de realização de projetos de poder, de posições políticas, às vezes até de projetos pessoais, isso está errado. Isso tem que ser enfrentado, tem que ser barrado. Não é em nome do personagem político A, B ou C, mas em nome do país. As garantias, né? Claro, das garantias democráticas, que você acredita nelas ou não acredita. Eu acredito, eu devo acreditar, acredito que o processo justo previsto na Constituição e nas leis é essencial para que haja de fato combate à impunidade, porque senão você institui o vale tudo. Não, e você caminha por um estado de exceção também, né, Flávio? Que é o vale tudo. O vale tudo se caracteriza exatamente por isso. Na hora que você, por exemplo, diz que o julgamento criminal, o julgamento penal, o julgamento para tirar a liberdade de uma pessoa independe de provas, ou as provas frágeis podem ser admitidas, você na verdade rompe com a lógica do Estado de Direito. Agora tem um grupo de intelectuais e de militantes que falam assim, não, agora que o estado de exceção está começando aí para a classe média, para o setor político, o pessoal reclama. Para pobre sempre teve estado de exceção. Eu discordo na essência, mas eu não posso discordar de que, de certa forma, na periferia, para pobres, pretos, sim. etc., sempre houve muitas dessas restrições ao direito. Aqui no Maranhão, você tem feito alguma coisa no sentido de tentar democratizar a polícia, melhorar a relação com a segurança pública? Esse é um desafio permanente, claro, porque, como eu disse há pouco, em séculos de história, né, constitucional, dessas instituições de caráter repressivo, punitivo,
Esse sempre foi um grande desafio. Nós herdamos a ditadura, esse tipo de segurança pública, e não e mais atrás o escravagismo, o escravagismo, enfim, essa ideologia colonial de corte racista, inclusive, contra negros. E isso impregna as instituições brasileiras, né, de um modo geral, tanto as instituições do Estado quanto as instituições da sociedade. Do mercado, inclusive, são impregnadas por isso. Não é só o Estado. Então é muito desafiador isso, e nós estamos enfrentando isso exatamente no modo como a gente orienta o trabalho da polícia, procurando sempre deixar claro o nosso compromisso com o cumprimento da lei, de punir pessoas que praticam atos errados, inclusive dentro da polícia. Hoje mesmo, nesse dia que nós estamos conversando, policiais foram presos. Nós já tivemos casos de tortura que o próprio Estado processou as pessoas, o Estado, independentemente do Ministério Público, o governo do Estado, processou os policiais que haviam praticado torturas, processamos por improbidade administrativa. Muito isso em presídios, inclusive. Porque esse é um desafio, né? Então a gente põe para fora as pessoas que não cumprem a lei. Estamos expandindo a Defensoria Pública, que é um instrumento de garantia importante. Então, no nosso governo já houve várias nomeações de defensores, que a gente tem possibilitado a expansão da Defensoria Pública para que todo mundo tenha acesso a advogados, né, gratuitos. Então, a gente tem um trabalho da Secretaria de Direitos Humanos. A nossa Secretaria de Direitos Humanos tem muita força, tem muita importância do governo. Não é uma secretaria a mais, é uma secretaria que opina, que participa das decisões de governo e faz um trabalho de relação com os movimentos sociais permanentemente, com os conselhos de direitos, um trabalho por dentro das escolas, o trabalho da educação para os direitos humanos. Então a gente tem uma presença nesse conjunto que visa progressivamente superando essa cultura da tortura, a cultura do vale tudo, a cultura da discriminação. Agora, mesmo esses intelectuais que dizem isso, de fato eu já ouvi isso, isso não pode se prestar, esse tipo de discurso que é correto, a dizer muito bem, então deixa lá os políticos deixa lá, porque é um patamar a mais, né? Isso ganha um patamar a mais. Você só avança no fascismo, não é? E evidentemente não retrocede. Então você tem que de fato lembrar que em muitos sentidos o Estado de Direito nunca chegou à casa de todas as pessoas, é verdade isso, mas isso não significa dizer que aí tanto faz se mais algumas pessoas vão ser expulsas. A nossa democracia incompleta é melhor do que uma ditadura. Mas não há dúvida. Não é que é um pouco isso. Flávio, o Estado, a gente falou um pouco de educação, mas a área de saúde é uma das áreas que sempre quando se faz pesquisa em época eleitoral, quando o problema do emprego não era um problema, é verdade, você sempre aparecia saúde em primeiro lugar, e assim disparado. Tem alguma coisa que seja possível fazer e que você esteja fazendo aqui? A gente está expandindo rede, porque a gente tem vazios assistenciais no Estado, por exemplo. Você tinha muito problema de médico antes de mais médicos, isso se normalizou? Esse é um problema que nós estamos enfrentando com várias estratégias, porque há uma convergência, uma complementaridade. Nós estamos cuidando das redes, porque nós temos vazios assistenciais. Por exemplo, vamos inaugurar o Hospital do Sul do Estado. Transformamos privilégios em direitos. A antiga casa de festa, de veraneio do governo do Estado está sendo transformado num centro de apoio e de atenção, de acolhida e de tratamento para crianças com problemas de neurodesenvolvimento. Estamos abrindo novos hospitais, novas clínicas, etc. Esbarramos nessa questão, precisa de profissional. O que nós fizemos? Além de sermos defensores do Mais Médicos, que somos, porque eles são imprescindíveis hoje na atenção básica, nós implantamos a nossa versão do programa Mais Médicos, que chama Força Estadual de Saúde, que é um programa que hoje atua nas 30 cidades mais pobres. E que tem a ver com esse programa do IDH? Isso, do Mais IDH. É um programa que isso. É legal. E a gente que faz parte exatamente desse conjunto do programa Mais IDH, que está posicionado hoje nas 30 cidades. Só para explicar para as pessoas, claro. O Mais IDH é um programa que existe aqui no Maranhão, pelo que eu entendi, se me corrige,
que tem uma ação em 30 cidades onde tem o pior IDH do estado, que provavelmente deve ser um dos piores IDHs do Brasil. Estão entre as 100 piores do Brasil, né? São as 30 piores do Maranhão. Aí vocês têm um conjunto de ações para essas cidades. Exatamente. Um deles, me contava o André aqui, é a questão da alfabetização para adultos, outro é saúde. Desculpa me interromper, mas é para Claro, não, é importante isso. Então é alfabetização, moradia, água, estratégias de produção, é um kit de cidadania, uma cesta de ações de cidadania. E aí uma delas é essa estratégia da Força Estadual de Saúde, que visa exatamente atrair profissionais para essa estratégia correta de universalização da atenção básica. Então é uma das nossas respostas para esse grande desafio. Além de programas de atração de médicos residentes, de fixação de médicos no nosso estado e atração, nós abrimos novas residências médicas com bolsas, etc. Estamos apoiando os cursos de medicina da Universidade Federal em algumas regiões para poder formar mais médicos. E esse é um desafio porque demora alguns anos para a gente poder enfrentar esse indicador negativo, e é fundamental, porque não adianta expandir estruturas sem ter profissional. Então a gente está expandindo estruturas e ao mesmo tempo atraindo profissionais com essas estratégias. Vamos fazer o concurso para a carreira de médico. Estamos terminando a lei que vai instituir uma carreira de médico, uma carreira nova de médico, que vai começar na atenção básica, ou seja, o médico de família. Exatamente, e aí ele vai fazendo a carreira com alguns anos até chegar ao topo da carreira. E nós estamos estudando experiências de outros estados, de outros países, para nós lançarmos edital ainda nesse ano. Vamos apresentar a lei, a Assembleia, o projeto de lei, para que nós tenhamos essa carreira, que vai começar da atenção básica, onde de fato deve começar, porque é o lugar mais importante para se fazer saúde. E o fato do Maranhão ser um estado, além de pobre, muito grande, né, territorialmente, dificulta as ações, Flávio, aqui? Dificulta. Porque assim, tem cidades de 50 pessoas, né, 100 pessoas. Porque qual é a questão? A gente, de fato, é um estado territorialmente grande, então somos 7 milhões de brasileiras aqui no nosso estado, e nós precisamos percorrer, até para que a nossa mensagem chegue, a nossa voz chegue, as nossas ações cheguem, a gente tem que fazer muito deslocamento no território, né? No nosso território, porque ele é muito amplo. Nós estamos investindo na descentralização de serviços. Vou te dar um exemplo: restaurante popular. Quando eu assumi, só tinha restaurantes populares na capital, que servem refeições a R$2, segurança alimentar. Hoje nós temos 14, vamos chegar a 20, depois vamos chegar a 40, nas várias regiões. Unidade de acesso à cidadania, que acho que em São Paulo chama Pouco Tempo, eu tenho impressão, aqui se chama Viva. Nós tínhamos 6 vivas, hoje a gente tem 18, nós triplicamos o número e regionalizamos os serviços, exatamente em razão da extensão territorial, e isso tem custo financeiro. Mas não há outro jeito de você exercer direito, você não pode concentrar os serviços apenas na capital. Nós estamos aqui no norte do estado, quase no extremo norte, a 2 graus da linha do Equador, quase no extremo norte do nosso estado. Há municípios mais ao norte, e nós temos aqui um território, nós temos municípios a 1.000 quilômetros de onde nós estamos nesse momento. E aí você tem que estender redes para conseguir dar conta de progressivamente ir preenchendo esses vazios, como eu mencionei há pouco. Sul do Maranhão não tem UTI pública do estado. A cidade, você pegar Balsas, que é uma cidade importante no nosso estado, e todos os municípios ao redor estão a 6 horas de um leito de UTI. Então isso é um absurdo, nós estamos enfrentando isso, e isso naturalmente tem um custo. Esse é o principal desafio. Olha, vou pôr uma pergunta aqui do morador do Maranhão, o Cleiton, que perguntou: quando vão ser nomeados 120 policiais militares? Ele deve ter tido algum concurso aqui. Nós temos nomeado. Tem muitas perguntas dessas, claro, eu selecionei essa. Eu não sei qual é a situação dele particularmente. Tanta gente escrevendo que já passou. Foi um minuto. Deve ter muitos concursos que estão. Nós estamos nomeando policiais do concurso que foi feito no governo anterior, que foi um modo que a gente encontrou de rapidamente substituir e acrescer policiais. Nós chegamos a 12 mil policiais pela primeira vez na nossa história, na história do Maranhão. E vamos continuar fazendo as nomeações de acordo com questões legais e jurídicas, e além de fazermos o concurso. Vamos fazer concurso esse ano
tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil. Já estamos terminando, claro. Chegando no final da nossa conversa, e eu queria lhe fazer uma pergunta. Olhando aqui, vamos dizer que não tem eleição diretas, né? Se com Temer, sem Temer, chegue-se em 2018 para resolver, digamos, as urnas tentarem solucionar outros problemas do país. Qual a análise política, você é um ator político também, que você faz esse processo eleitoral de 2018? O que vai estar em jogo lá na frente? Quais são as posições ideológicas? Por exemplo, pesquisas dos últimos dias aí dão o Bolsonaro com uma votação, com uma intenção de voto bastante razoável, já perto da casa dos 15%, 20%. É um novo cenário que o Brasil não viveu ainda na democratização. Exato, não viveu nessa dimensão, porque o Bolsonaro é extrema-direita, né? O Bolsonaro consegue ter posições piores do que a candidatura do Collor de 89, o que é um feito, é uma proeza. Acho que ele tem esse mérito. O Collor tinha um verniz liberal, né? Tinha lá um certo discurso civilizacional. Um certo discurso civilizacional, né? A pré-candidatura do Bolsonaro está fora dos marcos da civilização democrática, é outra coisa. Então, como se fosse uma fanágio jazário é um obscurantismo ali, ideológico, político, humanista, enfim. Realmente é a encarnação da chamada antipolítica e do anti-humanismo. Então, não me parece que isso seja o pensamento dominante da sociedade, por isso que acho que nós não temos um cenário de graças a Deus, de Bolsonaro presidente. Eu realmente não vislumbro isso nem de perto. O fato dele já ter essa intenção, algo em torno disso, acho que deriva um pouco disso. Eu tenho a impressão que vai haver um realinhamento de forças. Agora, a principal questão está mais no nosso campo, né? Que é majoritário na sociedade. A maioria da sociedade brasileira é generosa, é solidária, é humanista, é aberta, é acolhedora, acho eu, que deseja mais direitos, mais desenvolvimento. Esse é o ethos dominante da sociedade, não é do ódio, da violência, não é isso. Como é que você reorganiza esse campo? Que em algum momento se dizimou por conta de uma série de fatores que a gente precisaria de algumas horas para tentar interpretar. E você só organiza com amplitude. Você precisa ter um programa, como eu disse há pouco, o tripé nação, educação, produção, e transformar isso em ideias que sejam galvanizadoras, não apenas da esquerda política. Não pode ser nós falando para nós mesmos. Não pode ser uma assembleia de convertidos e todos ciosos da sua superioridade ética e moral, política, intelectual. Não, isso não serve ao país. Isso é antipatriótico, é antissocialista, é antimarxista. Então, portanto, está totalmente errado. A gente precisa ter amplitude na formulação de ideias para enfrentar um novo desafio. E acho que, tem dito isso publicamente, o melhor eixo para você reorganizar esse ideário é em torno de um estadista, que é o ex-presidente Lula. Acho que ele é o eixo de articulação, independentemente desse debate mal posto, se ele é candidato ou não. Eu acho que, a princípio, ele é candidato, pré-candidato, enfim, mas ele deve ser o eixo de reorganização desse campo político, mais consentâneo com os valores da civilização democrática, do humanismo, dos valores da luta social, os valores da democratização da riqueza, da ampliação da igualdade de chances, da igualdade de oportunidades. Esse ideário mais amplo, acho que o presidente Lula tem essa responsabilidade de ser o coordenador dessa retomada, né? Como eu tenho dito também, e alguns não entendem, quando eu falo do papel do ex-presidente Fernando Henrique, não é que eu estou dizendo, é outro campo político, mas ele também é um eixo de reorganização, acho eu, né, desse campo político. Mas se desmoraliza no momento que ele fala que a sucessão desse projeto pode ser o Luciano Huck ou o João Dória, né? Foi um momento de infelicidade, se ele disse isso de fato. Não, ele disse. De muita infelicidade. Mas eu acho que a questão... Ele disse no dia seguinte, já deu todo aquele buchicho lá, o Dória foi apagar o AES, o Huck apagou tudo que tinha de foto do AES, porque estourou a operação. Não pode ser aquilo, claro. Mas nesse campo mais, digamos, liberal mesmo, né? Acho que o presidente Fernando Henrique tem um papel importante, né? Acho que é importante que ele... Porque eu sempre lembro, Rovai, assim, que os melhores anos que nós vivemos no Brasil
na transição da ditadura para a democracia. Sim, essa sequência de... Foi um momento que a gente conseguiu, mas desde antes, desde a campanha das diretas, desde a campanha da anistia, a campanha das diretas, a própria Constituinte, em que você tinha ali no chamado centro político, né, no centro social, ou nos liberais, você tinha algum tipo de diálogo, né? Porque você tinha o Ulisses Guimarães, tinha o Mário Covas. A Constituição de 88 seria o que é sem o Mário Covas? Claro que não. Ele teve um papel determinante. Então, o Ulisses, né? O Ulisses, sem dúvida, porque foi muito firme na defesa das liberdades, das garantias, da superação de instituições autoritárias, né, da sociedade. E lá a gente já tinha o grupo fisiológico, que era o chamado Centrão, exatamente, liderado por personagens que foi reeditado agora. Roberto Jefferson. Inclusive o nome eles foram pegar de lá. Né? Pois é. Então, o que falhamos nesse retrocesso que nós tivemos? Falhamos nós da esquerda, desculpe, acho eu, mas falhou também esse certo segmento, vamos chamar de centro, que não é o centrão, mas de centro, liberais, etc., que se esvaiu, que se perdeu a sua vitalidade, perdeu as suas referências. Talvez também porque quando começou a perder a eleição, cresce na barba dele umas lideranças mais radicais, o PSDB principalmente deu corda para esse tipo de segmento. Em muitos lugares eles passaram a lançar, em São Paulo, por exemplo, que é o estado de onde eu venho, né? Muitos candidatos comprometidos com uma pauta anti-direitos humanos, deputados ligados a grupos de extermínio, etc. Então, eles acabam só depois engolidos pelos próprios mas essa questão, jacarés que eles criaram. Eu acho que esse é o ponto, né? Esse que é o ponto que eu acho que serve uma reflexão mais universal. Quando você vê a situação, por exemplo, de fragilidade em que o senador Aécio Neves se encontra, você vê que esse tipo de... e outras lideranças políticas, não é o Aécio apenas, um conjunto de lideranças políticas relevantes, tiveram papéis relevantes, ou têm papéis relevantes, numa situação de muita fragilidade. Isso mostra que esse discurso, em última análise, que foi apropriado de 2013 para cá, para derrotar na prática aquilo que você não conseguia derrotar nas urnas, ele acaba sendo ruim para todo mundo. Então, eu acho que é muito importante que a gente, além de recompor, que é a nossa tarefa prioritária, recompor a vitalidade da esquerda, o nosso programa, a nossa capacidade de abraçar setores sociais mais amplos, mas é importante também a gente valorizar o diálogo geral na política, nos marcos da política, porque a gente precisa disso, porque o processo de conquistas de direitos, ele não é um processo instantâneo, que se esgota hoje ou amanhã. Ele é um processo de longo curso, principalmente em sociedades complexas como a brasileira. Então você não vai ter uma Sierra Maestra aqui no Brasil, que você vai subir na Serra Maestra, até porque se o cara subir da Serra da Canastra, até ele chegar em outra parte do país, ele já se cansou. É diferente de Cuba, que o cara sair de Serra Maestra e chegar em Havana rapidinho. O cara, se ele subir aqui aqui o Cavaleiro da Esperança não foi o Luiz Carlos Prestes. Andou pra caramba. Caramba. Se o cara subir da Chapada das Mesas aqui no Maranhão, quando ele descer, ninguém sabe que ele está lá em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então é outra coisa aqui. Então não vai ter um momento mágico, redentor, tipo Sierra Maestra dos anos 50, anos 60. Então é um pouco mais difícil a construção numa sociedade como a nossa e nesse momento da sociedade da informação, da tecnologia. Então é preciso você ter firmeza na defesa das suas visões, mas ao mesmo tempo uma capacidade de diálogo mais ampla, até para que pessoas revejam suas posições. Eu me incomodo muito, por exemplo, para mais meio que finalizar a nossa entrevista, quando alguém diz assim: não, eu não falo com golpista. Você não pode congelar. É claro que eu lamento muito quem votou pelo impeachment, claro, obviamente. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou dizer: não, eu não sei, não converso com golpista. Como é que você conversa? Sim, mas vai falar com quem exatamente? Você vai falar só com o setor social que era contra o impeachment e contra os políticos que votaram contra o impeachment? Não resolve o problema. Vai ficar na minoria o resto da vida. Claro, exatamente. Então você tem que ter uma certa visão, olha, de crítica, obviamente, como eu critico, mas ao mesmo tempo amplitude para você olhar para frente. Tá vendo?
Erramos todos, mas você errou também, não é verdade? Claro. Misturar um pouco coxinha com mortadela é bom pro Brasil. É bom pro Brasil. Nós estamos precisando. Novo ou coxinha de mortadela. É bom pro Brasil. Flávio, como é que é ser xingado de comunista, meu amigo? Para mim é uma honra. Para mim eu vi um vídeo. Mas tem muito isso. Pessoas assim, e aqui eu tô vendo. Aqui tem também. Não, mas ao contrário, aqui tem muita gente orgulho desse. Tem mais gente orgulhoso, que provavelmente são eleitores do PCdoB no Brasil inteiro aí que estão assistindo, dando parabéns, olha, Flávio Mito, não sei o quê, e vai. Esse negócio de mito, pelo amor de Deus, afasta de mim esse Carlos. Mas é que essa história do mito na internet tem outra conotação, não é a conotação hoje que se dá nos meios jurídicos. Enfim, você tem aplicado um programa, vem do partido cujo nome tem a palavra comunista. Claro. Mas, obviamente, não está aplicando um programa comunista no Estado. Mas, para a gente finalizar, eu queria dizer assim, que elementos que tem no programa que você está aplicando aqui e que você acha que quer que seja defendido em nível nacional e que possa fazer exatamente combate a esse programa neoliberal que, de certa forma, avançou. Eu acho que primeiro... É o mão a mão? Nação, educação e produção. Essa é a conformação que eu sugiro para um novo programa de governo para a esquerda brasileira. Agora, no nosso governo, eu sempre valorizo muito a dimensão, inclusive etimológica da palavra comunismo, eu digo sempre isso. É comunhão, é comunidade, é proximidade, é partilha, é lutar pela igualdade. Acho que o eixo estruturante da nossa ação de governo sabemos que a sociedade é obscenamente desigual, porém nós não concordamos com isso e nós lutamos contra isso. Então nós lutamos contra a desigualdade social, a desigualdade regional e lutamos na prática, com políticas públicas, serviço público, acesso a direitos, chance, oportunidade, o máximo que a gente conseguir para mostrar que é possível você viver numa sociedade mais justa. Acho que isso é fazer um governo comunista, nesse sentido, adequado, obviamente, à conjuntura. E eu acho muito engraçado... O primeiro governo, então, comunista... Pois é, eu acho muito engraçado, vai contar essa história na rede social muito, quando eu defendo a posição A, B ou C. Tinha a história do vai para Cuba. Depois que o Obama foi, nunca mais apareceu o vai para Cuba, né? Eu brincava, o Lobão que uma vez mandou ir para Cuba, eu falei, manda passagem. Será um prazer, né? Vou lá na Bodeguita Del Médio, vou lá na Floridita, no Malecon. Ficar ali tomando uma cervejinha, olhando aquela paisagem maravilhosa. Claro. Aliás, o Malecon tem um porquê, né? Tem uma evocação. É uma cidade linda, aliás. Para quem não conhece, eu vou fazer propaganda. É claro que o Malecon é lindo, mas a nossa beira-mar é mais bonita do que o Malecon. Mas nessa história das redes sociais sempre aparece, o comunista, não sei o quê. E para mim é uma honra. Outro dia me perguntaram, mas por que negócio de foice e martelo? Porque é um símbolo tão bonito, símbolo do trabalho. Eu trabalho 14, 15 horas por dia. Tem gente que imagina que foice é para degolar pessoas. Não, foice é para trabalhar. Claro. Então eu trabalho 14, 15, 16 horas por dia. Eu acho bonito ser de um partido cujo símbolo remete ao trabalho. Muito trabalho duro, trabalho braçal, manual. O Brasil precisa disso. Então não sei por que o povo cismou com um segmento, né, dessa elite normalmente. Não é nem cismou, o povo, né? Não é o povo, alguns segmentos, né, cismaram com o nosso símbolo. E fazem esse xingamento, o comunista. Sim, nós somos uma corrente política, nós temos muito orgulho dela, eu tenho muito orgulho de ser do meu partido, de ser da esquerda, de ser socialista e defender o que eu defendo e o que eu pratico, né, que eu procuro praticar ao máximo e acho que isso é bom para o mundo, é bom para o Brasil e procuro ser o mais coerente quanto possível na ação de governo, que acho que esse é o grande desafio para você não dissociar as palavras das ações, né? O comunismo ele tem aquele papel para mim da Carta de São Paulo, né? O São Paulo lá pelas tantas, numa das suas epístolas, né, que está na Bíblia, ele diz assim: a letra mata, o espírito vivifica. Então ele estava se referindo, obviamente, à literalidade. Coríntios, né? Eu tenho a impressão que sim. E aí eu adapto isso à conjuntura de governo. Eu disse: olha, se a gente for muito na letra das coisas, da realidade, do pragmatismo, nós estamos matando a nossa vitalidade, a nossa originalidade e a nossa missão. Nós precisamos do espírito.
E o espírito é a nossa ideologia, o que a gente acredita que é justo, que é bom, que é belo, né? Para homenagear a querida companheira Olga Menário, né? Que escreveu isso na sua última carta. Queria te agradecer imensamente por receber a gente aqui da Ford. Agradecer a todas as pessoas aqui, a gente teve muita gente nos acompanhando nesse período de um pouco mais de 1 hora de conversa. E dizer que assim, a Fórum, né, a gente inaugura aqui contigo uma trajetória que a gente pretende fazer aqui no Nordeste, visitar algumas cidades, conversar com algumas personalidades, políticos e tentar fazer com que o Nordeste seja melhor conhecido por boa parte dos brasileiros que às vezes ficam falando de uma região que eles nunca foram, preferem a Miami, preferem outros cantos, que é uma região que tem muito a ensinar ao Brasil, né? Aliás, está vivendo experiências bonitas de governos, inclusive, como o teu aqui, e essa visita nossa também se deve a isso, Flávio, te agradecer. Eu te agradeço, eu espero que depois dessa sequência de visitas nunca mais tenha essas dicotomias tão raivosas, assim, tipo, o nordestino não sabe votar, essas simplificações assim. E quero convidar todo mundo a visitar o Maranhão, conhecer não só a nossa experiência de governo, mas conhecer nosso estado. Aliás, tem um São João por aqui, que é agora, né? Dizem que há uma rivalidade nordestina para saber qual é o maior São João. O melhor, o maior. O nosso é o melhor. Não sei qual é o maior, mas o nosso é o melhor. Sem dúvida, é o mais variado, o mais bonito. O São João que tem a festa do boi lá. E são 10, 15 dias aí de festa que começa, na verdade, no dia de Santo Antônio, que é do dia 13 de junho, e vai até São Marçal, que é dia 30 de junho. São Marçal, esse eu nem conhecia. A nossa igreja tem muito santo, tu precisa conhecer. E aí e o auge da nossa festa é exatamente 28, no finalzinho do mês, dia de São Pedro. Então, assim, dia 28 para 29, parece que aqui em São Paulo as pessoas conhecem, porque tem lá no Morro do Querosene a Festa do Boi, que é muito famosa, do Tião Carvalho. Sim. Deve ter muita gente que já foi ao Morro do Querosene. E aqui eles tem um encontro dos bois todos. Né? Dos grupos de Meu Boi na Capela de São Pedro, né? Que então é muito tradicional. Então, convidar todo mundo, e as lagoas dos Lençóis Maranhenses estão cheias. Aproveite que choveu bastante. Então, as lagoas até esse período, até final do ano, até outubro, elas vão estar cheias. É um momento muito bom de visitar os Lençóis, de modo que é uma oportunidade de conhecer a nossa experiência de governo, que está aqui no comecinho, mas tem muito o que fazer, mas tem muita coisa acontecendo de bom, e ao mesmo tempo conhecer coisas boas da vida. Usado de lobby para fazer propaganda do Estado, hein? Não. Eu não duvido de nada, mas neste caso é cumprimento do dever legal. Estou brincando contigo. Claro, obrigado. Prazer, bom, um abração. Prazer foi meu. Por favor, Lorena, abraço a todos aí.